Bom, mas aqui tudo ok. Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula de escatologia, sobre o milênio, o reinado milenar, conforme a visão pré-milenista. E falamos na aula passada sobre alguns aspectos, sobre o milênio, que será reino literal, conforme o pré-milenismo, que falamos também que será a última dispensação. Estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da igreja. Sabemos que falta uma semana, na contagem profética de Daniel, para o cumprimento da profecia, mas estamos no intervalo, esse intervalo que é o período da igreja na terra, que vai voltar a contagem quando a igreja for arrebatada, E a igreja, quando for arrebatada, vai se começar novamente a contagem, que será uma semana. E uma semana, na linguagem profética, é 7 anos. Esses 7 anos vai ser 7 anos de grande tribulação. Então, 7 anos de grande tribulação, quando passar esse período, vão entrar na sétima dispensação, que é o reinado milenar, que ainda não se cumpriu. Então, irmãos, esses aspectos que apresentamos sobre o pré-milenismo, que também vai ter seus propósitos, vai ser uma restauração de todas as coisas. Falamos sobre isso um pouco, e também é interessante, apresentamos versículos bíblicos acerca disso. E hoje, irmão, nós vamos falar, o paralelo entre a época do nascimento de Cristo e a época do seu reinado milenar. É interessante, que é uma base da linha pré-milenista que defende sobre essa questão. Por exemplo, na época do nascimento de Cristo, veio para morrer por nossos pecados. Na época do milênio, virá reinar por 1000 anos. Na época do nascimento, veio como um servo. Na época do milênio, virá como o Senhor dos Senhores. Na época do nascimento, veio como um príncipe ungido. Na época do milênio, virá como o rei dos reis. Na época do nascimento, veio humilhado. Na época do milênio, virá exaltado. Na época do nascimento, veio montado no jumento. Na época do milênio, virá um cavalo branco, montado no cavalo branco. Na época do nascimento, veio para servir. Na época do milênio, veio para reinar. Na época do nascimento, veio como cordeiro. E na época do milênio, virá como leão da tribo de Judá. Na época do nascimento, nasceu numa manjedoura. Na época do milênio, se assentará no trono de glória. Na época do nascimento, nasceu em Belém. Na época do milênio, reinará em Jerusalém. Na época do nascimento, era desprezado dos homens. Na época do milênio, será adorado por todos os homens. Na época do nascimento, pagou tributo à nação. Na época do milênio, regerá a nação com vara de ferro. E na época do nascimento, veio para salvar os homens. E na época do milênio, virá governar o mundo. Então esses paralelos são interessantes, conforme o pré-milenismo eles defendem sobre essa questão. Entendeu, irmãos? E outro ponto, irmão, interessante que vamos tocar aqui, sobre a questão do propósito do milênio. Qual é o propósito do milênio? Para que o milênio? Por que ele deve existir? Por que, conforme o pré-milenismo, ele deve ser estabelecido? Não a questão de deve ser estabelecido, mas sim que eles afirmam que tem textos bíblicos que provam que deve ser restabelecido o reinado milenar de forma literal. Entendeu? Então eles têm um propósito. E aí vamos tratar sobre essa questão do propósito do reino milenar. Por exemplo, Cristo no início do seu ministério, ele revelou a plataforma do seu governo, E o pré-milenismo defende que essa apresentação de legislação, é chamado Sermão do Monte, conforme Mateus capítulo 5. Então, quando Jesus pregou no Sermão do Monte, ele mostrou
a base que vai ser o reinado milenar, né? Ele mostrou que vai ser trabalhado no reinado milenar, né? E é chamado Evangelho do Reino, né? Os pré-milenistas conhecem muito bem, né, este nome, Evangelho do Reino. E sabendo muito bem que os propósitos do reinado milenar, né, ele vai fazer convergir, né, em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação. Por exemplo, texto bíblico interessante aqui, que é em Efésios capítulo 1, verso 10, que diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Então, a questão é, irmão, é fazer convergir nele a plenitude dos tempos. Todas as coisas no céu e na terra vai ser domínio total de Cristo, né? Outro ponto, irmãos, o propósito do milênio é a criação também geme aguardando este tempo para a sua libertação, né? Das consequências do pecado que ficou sujeita desde a queda do homem, conforme Romanos 8, 19, 23. Então, irmão, o pré-milenio defende que o homem, quando ele caiu, ele desobedeceu a Deus, ele perdeu totalmente o direito de usufruir do jardim, né, do paraíso. E o homem foi expulso, sabe muito bem, consequência do seu pecado. Mas sabe muito bem que o pecado ele não atingiu somente a morte espiritual, a morte do homem espiritual, mas também atingiu tanto também a natureza, o ambiente, né? Atingiu todas as coisas, e isso é uma verdade, né? Atingiu todos os níveis, atingiu os animais, o ambiente, as florestas, as águas, rios, tudo, atingiu tudo, tanto a morte espiritual e tanto também a questão também terra, né? Então isso atingiu, e hoje vemos aqui em Romanos 8, 19, 23, que a natureza geme por causa do homem, do pecado, né? Então ele trouxe juízo, né? E sabemos muito bem as coisas drásticas que têm acontecido em questão ambiental, em questões também de terremoto, e entre outras coisas avassaladoras que acontece no nosso planeta. Sabemos muito bem, vulcões, terremotos, né? Sabemos muito bem queimadas, extinção de animais. Se você for analisar, você pode, eu dei uma verificada, tem animais que nós não conhecemos no nosso convívio, que foram extintos há muitos anos atrás, há 4.000 anos, 3.000 anos atrás, né? Há muitos animais que foram extintos, né? O homem caçava, o homem matava, foram extintos por questões naturais, entendeu? Então, vemos isso, uma questão também por causa do pecado do homem. Então, o propósito do reino milenar é restaurar isso, entendeu? O propósito do reino milenar é restaurar todas as coisas como se foi a princípio do Éden, né? Trazer, né, a restauração da natureza, entendeu? Porque a natureza foi atingida pelo pecado, então o propósito é restabelecer todas as coisas, né? Então o pecado trazido pelo diabo trouxe toda sorte de divergências, né? Porém, durante o reinado milenar, ele ficará trancafiado, pois, afinal de contas, ele não é absoluto, né? Sobre essa questão de trancafiar, né, no reinado milenar, conforme Apocalipse capítulo 20, fala que Satanás será trancafiado. Ele não vai ter poder de agir de maneira nenhuma, porque vai ser o poder, vai ser o reinado de Cristo total. Então o diabo ele não vai ter influência nenhuma na mente humana, né, conforme o pré-milenismo. Ele não vai ter ação de influenciar, de mentir, entendeu? Trazer a destruição, porque vai ser uma restauração total do próprio Cristo. Então ele vai ficar trancafiado conforme o pré-milenismo, entendeu? Mas aí eles vão falar sobre Satanás ser trancafiado em próxima aula, tá bom? Terceiro, irmãos, o propósito do reinado milenar é estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 28. Olha o que diz o texto. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder
porque convém que ele reine, e até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja todo em todos. Aqui esse texto fala, o primeiro interpreta esse texto aqui, fala sobre toda a subordinação, todas as coisas serão entregues ao Filho e nada vai fugir das suas mãos de maneira nenhuma. Entendeu? Então, quando o propósito de Deus é estabelecer a justiça e a paz na terra, que vai ser uma paz total. Hoje nós vivemos em caos, vivemos guerras, né? Guerras políticas, vivemos guerras de ideologia, vivemos guerras, né, por religião, vivemos guerra, uma situação. Há injustiças, os irmãos aqui já dispensem comentário. Hoje nós vivemos um país da impunidade, onde não há justiça, né? Onde o criminoso, onde uma pessoa que é culpada, ele não paga pelos seus erros, né? A impunidade, entendeu? Mas no reinado de Cristo, no reino milenar, vai haver isso, né? Um reinado de justiça e paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. Quer dizer que não vai haver sequer um levante, uma voz contra o reinado, no reinado milenar, entendeu? Hoje vemos nações, hoje vemos o comunismo, hoje vemos o socialismo, os ateus, entre outros tipos de categorias de pessoas, entendeu? Voltada contra Deus, não vai haver no reinado milenar, entendeu? Porque vão estar sujeitos a ele, né? Ele vai reinar como vara de ferro, entendeu? Então não vai ter rebelde, não vai ter voz, não vai ter aquele grupo protestando na rua como nós vemos aí, entendeu? Hoje a nossa Constituição permite que uma pessoa proteste, quer dizer, democracia. Então não vai haver democracia no reinado milenar conforme o pré-milenismo. Não vai haver grupinho se levantando contra o reinado. Eu discordo do reinado de Cristo de alguma forma. Não vai haver conforme o pré-milenismo. As pessoas vão se sujeitar a ele, entendeu? Porque vai estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus. Só para deixar claro, irmão, rebelião não é simplesmente lutar contra Deus de alguma forma, destruir Deus, Deus vai ser afetado por uma rebelião. Não, rebelião é um pensamento, uma ideologia contrária à palavra de Deus, de todas as formas, entendeu? As nossas atitudes, a nossa vida de pecado é uma rebelião contra Deus, entendeu? Então, Deus não é afetado, Deus ele pode destruir, matar. Se ele quiser destruir uma nação ímpia, a qualquer momento ele pode destruir. Entendeu? Ele é Deus, ele não é afetado por rebelião de algum camarada aí que fala contra Deus. Às vezes eu vejo, só abrir um parênteses aqui, uns crentes aí, ficam aí, ai meu Deus, e agora? Ele falou contra Deus. Deus não é afetado com a opinião de um camaradazinho aí que fala coisas assim contra Deus, contra a igreja, entre outras coisas. Não, Deus não é afetado, ele pode agir, pode fulminar, ele pode matar quem ele quer, né? Mas aqui, irmão, o propósito do reinado milenar, entendeu? É estabelecer justiça e paz na terra, eliminando toda rebelião. Quarto, o propósito do reino milenar é fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazer o cabeça das nações. Por exemplo, lá em Zacarias capítulo 12, ele fala sobre essa promessa que Israel foi chamado por cabeça das nações, conforme o pré-milenismo. É uma profecia, entendeu? Que deve se cumprir na nação judaica, que todos esses anos tem sofrido, né? Passou tempos, anos longe da sua terra, né? Em 1948, se não me engano, né? Era uma nação totalmente espalhada, né? Sabemos muito bem a questão da ONU, 7 votos, 3 contra, 3 a favor, e um voto de Minerva que foi de Oswaldo Aranha, que votou a favor ao Estado de Israel voltar ao seu país de origem, que era ocupado pelos turcos, britânicos, isso aí é outra história, né? Mas Israel vai ocupar toda a terra conforme o pré-milenismo. Isso vai se cumprir quando? Na 7ª dispensação, no reinado milenar, onde Israel será o cabeça das nações, né?
Isso como só está em Zacarias capítulo 12? Não. Como eu disse, as visões, os pensamentos teológicos de outras visões têm texto baseado. No pré-milenismo é diferente. Por exemplo, Zacarias capítulo 12, anote aí. Isaías 11, 10, anote aí. E também vemos aqui uma profecia de Gênesis capítulo 15, verso 18, uma promessa que Deus fez, né, para Abraão, né, que ia ser a cabeça das nações. Isso é o pré-milenismo que defende essa questão. Outro ponto, irmãos, né, outro ponto também da questão do propósito do reino milenar é cumprir a profecia a respeito do reino de Messias, né? Isso também tem falado também muito acerca de Daniel capítulo 9, versículo 24. Irmãos, se você estudar sobre pré-milenismo ou alguma coisa escatológica, você tem que conhecer o livro de Daniel, tá? Tá bom? Se você tem uma tendência a ser pré-milenista, eu aconselho comprar Severino Pedro da Silva, a Daniel, versículo por versículo. Lá trata uma questão exegética, hermenêutica acerca desse assunto. E também tem Apocalipse também que eu tenho. Eu tenho Daniel, irmão, mas eu não achei. Mas tem um Apocalipse, versículo por versículo também, de Severino Pedro da Silva. Muito bom, recomendo que você compre também, tá bom? Eu vou recomendar também outros autores de outras visões também, tá? Então, irmão, cumprir as profecias do reinado do Messias. Daniel capítulo 9, versículo 24. Vemos aqui também em Atos 13, 21. Daniel 2, 4, 44, 45, né? Então aprendemos que Jesus nasceu na época do Império Romano, que dominava o mundo, né? Ele foi morto debaixo da mão de ferro desse império. Isso foi registrado lá em Daniel 9, 26, né? Então, quando Jesus estava sendo julgado pelo Pilatos, né, este perguntou se Jesus era rei. Ele respondeu: é para isso que nasci e para isso que eu vim ao mundo, conforme João 18, 37, né? Então respondeu a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se de cima não fosse dado, conforme João 19, 11. Então, quando Jesus vier, conforme o pré-milenismo, vier implantar o reino aqui na Terra, ele encontrará outra questão também muito interessante que o pré-milenismo, dispensacionalismo defende, é implantar seu reino aqui na Terra, encontrará o mesmo poder, né, do Império Romano ressurgido. Isso aí é um outro assunto, né? Porém, Jesus destruirá definitivamente esse poder e este império estabelecerá seu domínio eterno. Quer dizer que antes, irmãos, no período da grande tribulação, vai haver o Império Romano, mas não o Império Romano na época de Jesus, mas vai ressurgir, né, a questão do anticristo, restabelecendo, né, um império, uma ditadura mundial, né, aonde, quando passar esse período de 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de pura guerra, onde o anticristo, né, vai se revelar, manifestar, vai perseguir os judeus, vai perseguir as pessoas que são cristãos, entre outros pontos. Quando se terminar os 7 anos, Cristo ele vai vir, né, restabelecer e destruir este império romano estabelecido. Entende, irmão? Então ele estabelecerá seu domínio eterno. Isso está conforme que Daniel, capítulo 2, 44, 45. Isso aí você verifique lá. Então, na primeira vinda de Cristo na Terra, ele foi ferido no calcanhar pelo Império Romano. Porém, na segunda vinda de Cristo na Terra, ele ferirá a cabeça deste Império Romano, que é o Anticristo, né? Então, se atente a essa questão, propósito do reinado milenar. Outro ponto do propósito do reinado milenar, irmãos, sexto, se não me engano, o milênio ocorrerá na Terra, né? Ocorrerá na Terra. Lembra-se que a Terra vai ser restaurada. Vai ser restaurada. Então vai haver aqui na Terra, conforme o pré-milenismo. Isso está onde? 1 Coríntios 6,2, né? Está dito que os santos hão de julgar o mundo, né? Quer dizer o quê? Que no reinado milenar, os santos que foram arrebatados antes da grande tribulação dos 7 anos, vão voltar com Cristo, né? Conforme Atos, que todo olho verá, né? Conforme essa visão, eles defendem que quando todo olho verá, ele virá com seus santos para governar e estabelecer o reinado milenar,
tá bom? Só para deixar claro que defende o arrebatamento secreto, né? Uma outra questão, e aqueles que defendem que todo olho verá, o premilênio defende que Cristo vai vir, né, para estabelecer o reino milenar, né, que ocorrerá na terra. Os santos hão de estar participando desse reinado milenar para julgar o mundo, né? Você pode observar lá em Salmos 2, 8, 9, Isaías 65, 21, Daniel 2, 35, parte B, Zacarias 9, 11, né? Zacarias 14, 10, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Apocalipse 11, 15. Então anotem aí, tá? Então no milênio a igreja atuará como ministros do corpo, com o corpo glorificado, né? Entretanto, a igreja está com o corpo glorificado nesse momento, tá bom? Não vão estar com o corpo corruptível, né? Então, vão desempenhar, né, a função de governar junto com Cristo, né? Somente estará o corpo carnal, a nação de Israel e as nações viventes, tá bom, irmãos? Né? Então, as nações viventes passarão, que não passaram pelo julgamento das nações, né? Então, irmãos, o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só verá o Senhor, um será o seu nome, conforme Zacarias 14, 9. Então, esse estabelecimento é que vai ter acompanhamento da igreja e a nação de Israel, tá bom? Outro ponto, irmão, a Jerusalém, né, será capital, tá? Será capital mundial, a que regerá toda a terra, tá bom? Né? Que conforme Gálatas 4:26, né, será a sede espiritual do governo de Cristo, onde também ficará a igreja arrebatada, né? Então a Jerusalém terrena será sede do governo de Cristo, tá bom? A gente vemos aí, né, muitas capitais importantes, Nova York, Moscou, né, Hong Kong, Roma, né, Paris, tá bom? Vemos aí capital importante. Conforme o pré-milenismo, a Jerusalém será a sede capital de toda a terra no reinado milenar, né? E o milênio será um reino proeminente judaico, né? As passagens bíblicas estão Ezequiel 34, 23 e 24, né? Ezequiel 37, 24 e 25, Jeremias 30, versículo 9, Oséias 3, 5. Então, indica que Davi reinará, então, né? Certamente apontando para o grande filho de Davi, como é chamado o Senhor Jesus. Isso está em onde? Isaías 16, 5, Lucas 1, 32, 33. Então, irmãos, Jesus reinará sobre Israel através dos seus apóstolos, conforme a sua promessa feita em Mateus 19, 28. Né? E reinará sobre os gentios certamente através da sua igreja, conforme 1 Coríntios 6, 12. Entendeu, irmãos? Então, isso é uma questão, porque qual o propósito do reinado milenar, irmãos? Que Cristo, esse é o propósito, estabelecer todas as coisas, trazer paz, justiça, entre outros pontos que eu falei aqui. Amém, irmãos? Que você possa estudar e se aprofundar nisso, para que você venha ter um entendimento. Tem muito mais coisas para se aprofundar disso, o porquê, como que vai acontecer, como vai ser restaurado, né? Alguns aí gostam de confundir o pré-milenismo com os testemunhos de Jeová, né? Que eles mostram a revestinha, todo mundo, né? As crianças com os leões, entre outras coisas. Tem versículo disso, né, no Antigo Testamento, que vai ser estabelecido isso, mas é um ponto muito diferente dos TJs que os pré-milenistas defendem, entendeu? Então, irmãos, esta é a aula que eu tenho hoje para os irmãos, tá bom? Sobre o paralelo e porquê da importância do reinado milenar, tá bom? E na próxima aula, tá bom? A gente vamos falar sobre os fatos importantes desta sétima e última dispensação, né? E também sobre a última revolta de Satanás e a sua destruição definitiva, que também está incluída acerca do milênio, tá bom, irmão? Espero, abraços a todos, me perdoe qualquer coisa, eu vou procurar melhorar mais, tá bom? E que Deus lhe abençoe grandemente e que você possa se aprofundar. Pergunte, questione, discorde,
Sinta-se à vontade. Depois eu vou passar o questionário para os irmãos. Abraço a todos.